Be strong. Hoje, nossa convidada é fera quando o assunto é dislexia. Maria Inês Ocanã de Luca, psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em psicologia da saúde, membro e responsável técnica da equipe de avaliação do Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem. Já foi vice-presidente da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e hoje é membro da ABD e também professora titular dos cursos intensivos em dislexia e transtornos de aprendizagem. Só aí já foi meia hora do videocast. É um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar a falar sobre o nosso assunto. O que você provavelmente sabe fazer muito bem, falar sobre dislexia. Vamos ver. Eu é que agradeço, né, para começar aqui o convite, para estar com vocês, com você, Simone, e espero poder responder a todas as dúvidas de vocês, tanto os de casa quanto você aqui, Simone. E se não conseguir, a gente depois pode dar andamento nas perguntas e respostas A gente aí deixa pelas seu vias, e-mail, por outros o site meios. da BD, né? Isso. Bom, vamos começar com a pergunta básica. O que é dislexia? Dislexia é um transtorno de aprendizagem que é genético, hereditário. Ele vem do neurodesenvolvimento. A criança nasce com essas alterações. Ela tem algum funcionamento cerebral diferente das crianças típicas, né? Então, ela vai apresentar maiores dificuldades no processo de alfabetização. É aí que começam as dificuldades de fato, embora ela já apresente sinais antes disso. Mas é durante o processo de alfabetização que a gente vai perceber a diferença. Ela vai demorar mais para ser alfabetizada, vai ter dificuldade para decorar as letras, para formar palavras, para decorar rimas, e outras questões motoras, como amarrar cadarço, andar de bicicleta, essas coisas todas estão incluídas dentro do processo da dislexia. E essas crianças, o que é importante a gente destacar é que elas são inteligentes. Então, elas têm uma inteligência dentro da média, pelo menos. Muitas delas com uma inteligência acima da média e até superiores. E elas não têm privações sensoriais. Então, elas ouvem, elas enxergam, elas têm uma coordenação motora básica para fazer a escrita e, mesmo assim, tem uma falha nesse processo. Elas estão expostas ao aprendizado, elas vão à escola, então, nada, a princípio, justifica aquela dificuldade na aprendizagem, mas tem a questão do funcionamento neurocerebral, que tem algumas diferenças que dão essa dificuldade a elas. E quais são as características mais visíveis na criança pequenininha, que ainda não chegou na parte da alfabetização, mas que ela já pode sinalizar? Porque geralmente a gente vê mais isso na parte da alfabetização, Sim. Fica mais visível. Isso. Mas e antes disso? Quando que começam os primeiros sinais? Por exemplo, no autismo, meses, um ano... 18 meses já fecha diagnóstico, isso, exatamente. Né? Tem estudos recentes aí que falam que o choro da criança com dislexia já tem uma diferença. É mesmo? Mas é muito recente isso, eu não tenho nem mais dados mais concretos para passar. Mas já se fala disso, que no choro já dá para perceber. Mas quando a gente começa a perceber o andar, acontece um pouquinho depois. O falar, um pouquinho depois. E a gente leva no pediatra, o pediatra fala assim, tá dentro da margem, tá dentro da margem. E aí vai levando, né? Aí ela começa a ter dificuldades para decorar aquelas pequenas cantigas que tem nas escolas já nos berçários, assim, quando ela começa a aprender a falar, ela começa a ter dificuldade para gravar essas rimas, essas pequenas questão cantigas. De memorização? De memorização. Ou de entendimento? Memorização. Compreensão, eles têm uma compreensão adequada, mas não memorização.
memorizam com adequação. É por isso que não se fecha diagnóstico de déficit de deficiência intelectual e dislexia. Não, É não, não. totalmente São coisas ou é um distintas. ou é outro, né? Houve uma época aí, uma das nossas diretoras até esteve num simpósio na França, onde essa possibilidade era colocada. Mas nós temos toda a argumentação para distinguir uma coisa da outra. Uma criança que tem uma deficiência intelectual já justifica todas as dificuldades que ela vai ter durante a alfabetização. Na dislexia, ele tem dificuldades específicas. Então, dislexia é um transtorno específico de leitura e escrita. Nas outras questões, eles vai se apresentar normalmente. Então, é um transtorno que você não percebe olhando para a criança. Se ela está num convívio social comum, numa festa, uma coisa assim, você não percebe nada de muito diferente. Pode ser que ela troque uma palavra ou outra na sua fala, né? Pode ser que ela não compreenda, às vezes, aquilo que ouviu, mas porque ela tem uma dificuldade de processamento auditivo e não uma dificuldade cognitiva da parte da inteligência, de compreensão. Então, esses dois quadros são bem distintos para nós. Deficiência intelectual uma coisa e dislexia completamente outra. E aquelas crianças que trocam letrinhas, espelhadas, essas coisas, a pessoa... porque isso é relativamente comum no início da alfabetização. E todo mundo vê isso e já fala, é dislexia e já está fechando... Essa é uma característica que ela está presente, mas ela não é preponderante, não é o principal sinal. Até os 7 anos é esperado que a criança venha a espelhar. Isso é muito comum, é comum, né? bastante o número comum. 2 acaba virando do outro lado. E ela o supera 7. isso, ela supera isso sozinha, por causa da percepção visual, que vai sendo aprimorada. Aí ela percebe a posição diferente. Mas é por causa da percepção ou por causa da repetição? Da percepção visual, que amadurece e ela percebe a diferença. E também pelo treino, pela repetição, né? Ela começa a perceber a diferença de um para outro. Agora, na dislexia, tem uma diferença de processamento, tanto auditivo quanto visual. Então, é nesse momento que ela vai trocar a letra, vai inverter e não vai nem perceber que fez essa inversão. E é inconstante, é isso que é interessante. Que às vezes ela faz direitinho. Faz direito, outras vezes não. Não tem sabia isso. Que tinha essa questão da então, aí quando não. começa, no começo da alfabetização, né, persiste essa questão das trocas das letras, esse espelhamento persiste para além dos 7 anos, ela apresenta assim, uma fuga das atividades de leitura e escrita, a escrita com muitas trocas, com muitas omissões, com aglutinação também de palavras, que não tem nada a ver. Por exemplo, ela é capaz de escrever eu fui à praia numa palavra só. Tudo junto. Porque ela ouviu assim, eu fui à praia. Parece uma palavra isso para ela, né? Questão de processamento auditivo. E aí, isso persiste, isso pode acontecer numa criança de 6 anos, aí isso está persistindo. Então, é por isso que a gente pede que se espere 2 anos de escolarização para fechar um diagnóstico. E que essa criança tenha passado também por pelo menos 6 meses de alguma intervenção, porque às vezes é uma dificuldade, não é um transtorno, que são 2 coisas diferentes. A dificuldade, você faz uma intervenção, ela desaparece. Agora, quando é um transtorno, você faz uma intervenção, melhora, porque ele tem inteligência, ele compreende e tudo mais, mas persiste. Mas aí você está falando de esperar 2 anos, isso não traz um prejuízo então, irreversível? A gente pode tratar como uma criança de risco. Então, se aquela criança está passando por um momento difícil na escola, não está conseguindo progredir, a escola não está sabendo trabalhar com aquela criança, a gente faz avaliação, e aí, se ela tiver, né, aquelas dificuldades esperadas, mas que ainda não estão confirmadas, porque ela é muito novinha, a gente coloca essa criança como uma criança de risco. Aí começa a intervenção. Aí começa a intervenção, a escola já tem que fazer as avaliações e também a instrução de uma forma um pouquinho diferenciada, e depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente volta a avaliar para concluir se era um caso de dificuldade, se é um caso realmente de transtorno, e aí reafirmar a questão da intervenção. Continua com essa intervenção feita até agora, modifica, vai depender do que foi identificado durante a avaliação. Tá. E após o surgimento da dúvida, os pais estão ali com a dúvida, a escola está com a dúvida, quem que a família tem que procurar? Que área profissionais? Quais profissionais? O que a família tem que fazer? O início, o básico, o pontapé inicial
para Geralmente, investigação? quem identifica mais é a escola. Porque como esse transtorno é genético e hereditário, alguém dentro da família vai ter esse transtorno. Então, sempre vai E ser provavelmente atribuído, não diagnosticado. não diagnosticado. E aí vai sempre ser dito: ah, ele parece com o pai, ah, ele parece com o tio, aquele tio que deixou a escola, que foi fazer outras coisas, mas que é muito inteligente. Eles sempre trazem essa vírgula, né? Mas era muito inteligente e tal. Então, geralmente, a professora que tem uma quantidade maior de crianças na mesma faixa etária dentro da sala de aula vai perceber essa distinção aí de correspondência, né? Esse aluno está bastante atrasado em relação aos demais, e ele é esperto, ele é inteligente, a hora que Por eu quê? pergunto oralmente, ele me responde, né? Mas na escrita, na leitura, está devagar. Então, começa por aí, geralmente eles encaminham para uma equipe, é o ideal que essa avaliação seja feita por uma equipe multiprofissional, porque o neurologista sozinho não vai conseguir perceber essas questões de leitura e escrita, a psicóloga sozinha não vai conseguir perceber, então é uma equipe. Quem faz parte dessa equipe? Uma neuropsicóloga ou um neuropsicólogo. Para fazer a aplicação de testes de funções cognitivas. Isso, é uma bateria de teste, cada equipe pode escolher os seus testes, mas é interessante que eles saibam por que estão aplicando e o que eles querem medir com esses testes, não é? Nesses testes aparece o teste de inteligência? Sim, é um dos primeiros, né? Tá. Que a gente aplica para fazer justamente aquela distinção que a Se gente é uma estava falando, coisa se é ou uma coisa deficiência intelectual, aí a gente já outra. fecha com uma deficiência intelectual. Então, na nossa avaliação lá no centro especializado, no CEDA ou na BD, é com uma equipe multidisciplinar, que conta com uma neuropsicóloga, uma fono, uma psicopedagoga, e nós pedimos alguns exames médicos para saber se as entradas sensoriais estão adequadas. Então, a gente pede audiometria, processamento auditivo, um exame oftalmológico e uma avaliação clínica com o neurologista, para saber se tem alguma outra síndrome, alguma outra coisa que justifique essa dificuldade. Meu filho foi diagnosticado com o DEPAC, né, o Hum. distúrbio de processamento auditivo central. Na época, ainda se fazia por cabine. Hoje ainda é assim que faz o Sim. tratamento? Porque me falaram que hoje é na base do computador. Não sei se tem fundamento. Se for fazer com o computador, tem que ser com os fones de ouvido, né? Tem Tem cura? ainda. O processamento auditivo tem casos em que eliminam todas as dificuldades e outros casos persistem em algumas alterações. Quando é só processamento auditivo alterado, muitas vezes só com a intervenção de uma determinada quantidade de sessões se regulariza. Mas quando tem uma comorbidade, como no caso da dislexia, dificilmente zera. Mas não é impossível. Então, o transtorno de processamento auditivo é possível sim zerar as dificuldades. Já na dislexia propriamente dita, que não é uma doença, não tem cura, ele carrega para a vida adulta algumas dessas dificuldades. Então, você vai falar, então, para que eu vou tratar se ele vai carregar essas dificuldades? Porque minimiza. Então, minimiza muito o acompanhamento. Pode ser com fono, com psicopedagoga, Mas, assim, em palavras simples, o processamento auditivo seria uma palavra entrar de uma forma e chegar ao cérebro de outra, com uma Exatamente. outra conotação, Por que exemplo, fica distoante para Isso. a criança, e por isso que ela não entende o que está acontecendo. Exatamente. Ele está lendo uma frase e está escrito lá parente. E ele entende patente. Aí ele lê de novo, não faz sentido, não cabe sentido. aquela palavra naquela frase. Fui E aí, visitar isso é o um meu transtorno. parente, então, fui visitar o meu patente. Exatamente, não faz sentido. Aí foi nessas horas que talvez as Isso pessoas... na hora de ouvir, né? Porque é processamento auditivo. Mas como ele tem uma alteração de processamento visual também, acontece na hora da leitura. Então, ele vai ler uma palavra e vai processar uma outra palavra. Então, por exemplo, a vaca foi para o brejo. Ele pode entender a faca foi para o brejo, mas aí não faz sentido. Ele é obrigado a ler de novo, até que ele perceba aquele erro e aí ele faça a compreensão. Por isso que traz uma dificuldade de Ou às vezes ele nem compreensão. entende e aquilo desanima. Ele fala, Sim. pô, não estou entendendo, isso não Sim. tem lógica, por que eu vou ficar lendo Isso. isso? É por isso que muitos deles acabam desistindo da vida acadêmica.
Então, quando eles não têm um diagnóstico, aí vem a importância do diagnóstico, não é? Não é para pôr uma tarja na criança, pôr um estigma na criança, um rótulo. Identidade. É para ele saber como ele funciona, para a escola saber como ele funciona e saber como trabalhar com ele. E aí fica tudo mais fácil para todo mundo, porque se não tem isso, esse indivíduo, muitas vezes, ele abandona a escola, ele é submetido a subempregos, e aí ele tem uma renda menor, acaba tendo uma evasão desse trabalho, porque ele não se identifica, não era para aquilo que ele queria, né? Não é aquela vocação dele. E aí muito se envolve com questões psicossociais, criminalidade, Sim, vícios, autoestima já foi para o autoestima. buraco. Aí eles começam a tentar achar os pares deles que também Isso. E estão muitos fora da. desenvolvem ansiedade e depressão. Isso aí Sim, não faz parte do quadro, não. nem ansiedade, nem depressão. Mas isso são Mas quando a questões gente mal resolvidas. exatamente, quando a gente Mal vai avaliar resolvidas. adolescente para frente, adolescentes e adultos, invariavelmente eles apresentam traços de ansiedade e depressão. E o que você fala nas escolas que ficam repetindo aquele aluno? Que bandeirosamente é uma questão de dislexia, mas eles acham que a criança é preguiçosa, que não sei o quê, aquilo de sempre. É, Então você vê aquela criança sendo massacrada, não é porque ela não quer, ela não consegue. exatamente. Existe alguma alternativa para você entrar com questões legais para evitar Existe isso? já uma lei, né? A 14.254, que foi assinada em 30 de novembro de 2021, Hum. que determina, né, que as escolas deem essa assistência. Mas muitas vezes a escola não tem condição de dar essa assistência. Então eles acham mais fácil reprovar? Mas nem por isso ela precisa deixar esse menino no limbo, essa criança no limbo, porque independente dessa lei, já tinha a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que fala que a escola tem que suprir as necessidades Mas a gente daquela sabe que não é criança. assim. Esse que é o problema. Mas hoje em dia já não se reprova com tanta facilidade, né? Só que Mas essa criança fica alienada dentro da escola, né? exatamente. Porque se ela é reprovada, é um grande prejuízo, eu acho que principalmente Emocional. psicológico. Aham. Psicológico. E se ela segue adiante, ela está totalmente deslocada. Ela vê os coleguinhas fazendo coisas que ela não consegue. Aí vem aquela sensação De impotência, impo- de incapacidade, que eu sou burro, de que eu não burro. consigo. Eles trazem muito esse discurso. É, E é isso vai derrubando a autoestima dele, né? sim. É isso que vai derrubando. É engraçado como eu vejo isso na associação, tanto nos autistas de alto funcionamento quanto no TDAH, a autoestima todas no buraco. É um processo que começou lá atrás, desde pequenininhos, Desde a com família, família e escola, escola, os principalmente. coleguinhas, Tudo. escolas que permitem o bullying, porque é aquele que não aprendeu a ler, aquele que não sabe escrever, e aí eles começam a fazer brincadeiras de mau gosto, que vai levando tudo a Que criança a incentivo ele tem? acreditar, o que é pior, É né? que Acreditar que realmente não é capaz. É isso que é o pior de tudo. Ela acaba acreditando, e aí chega desacreditada. Então, quando eu faço o teste de inteligência e eu vou falar com a criança qual é o resultado, eu sempre pergunto: como é que você acha que é a sua eu inteligência? sou burro. É a primeira coisa que falar, deve ter dado aí Uns para 30. baixo, deve ter dado, porque eu falo, ó, tem médio, médio inferior, médio superior, deve ter dado médio inferior ou para baixo disso, entendeu? Eles têm uma dificuldade grande em aceitar que são inteligentes. Mas a escola tem os meios para fazer um bom acompanhamento com essa criança. Então, a ABD mesmo oferece cursos para professores. Agora, em julho, nós vamos ter um curso intensivo de uma semana de parte teórica, uma semana de parte prática, onde você vai aprender o porquê que aquela criança tem aquela dificuldade e depois como atuar com aquela criança com aquela dificuldade. E não é só no caso de dislexia, não, de outros transtornos também. Transtorno de linguagem, o autismo, o TDAH, a criança com deficiência. Então, tudo isso vai ser mostrada a prática de como trabalhar com isso. Então, as escolas têm os recursos, elas têm que ter, no mínimo, boa vontade. Mas um dislexo, mesmo com todo o apoio da escola, numa sala de 40 alunos, Fica com uma grande dificuldade, porque tem dentro do componente da dislexia um déficit de atenção. Eles têm uma dificuldade de se focar naquilo que está sendo dito, porque eles fazem um processamento mental diferenciado, onde eles usam os dois hemisférios para processar as informações. E aí o cérebro fica ocupado. Ele estando ocupado, e a professora continua falando. escrevendo Ele na vai lousa, perdendo, já apagou.
E aí ele vai perdendo a informação. E a hora que ela pede o retorno daquilo, o que que eu falei? Ele vai ficar perdido, porque ele lembra de um pedacinho, ele não lembra de tudo. O ensino hoje, para a gente falar francamente, está muito atropelado. Eles estão antecipando muito conteúdo, está muito rápido, então tem que terminar essa apostila até o final do bimestre, tem que terminar esse livro até o A final do qualquer semestre, custo. a qualquer custo. Então, por isso que tem surgido tantos diagnósticos de dislexia, porque a dislexia já foi identificada há mais de 100 anos. E por que, nessas últimas décadas, tem aparecido Mas mais? também tem a Porque a ver que escola eles está cobrando mudaram essa muito história mais. de 9º ano. Também. Tem uma questão O que... início também, né, a pré-escola, né, foi antecipado, então eles não estão neurologicamente preparados para isso, É, e acaba trazendo, a dificuldade aparece mais rapidamente, não é? horror. Engraçado, né? Eu vejo isso no autismo, eu vejo isso no TDAH, a gente vê isso na dislexia. E aquela pergunta-chave: existe algum local que ofereça gratuitamente uma intervenção adequada? Esse é o grande problema. Não, né? Nós não temos. Não temos, por exemplo, o SEDA tem a parte de avaliação e intervenção, porque a BD é dividida em duas partes. A parte institucional, que é quando a gente faz a divulgação, a gente vem aqui num videocast, num podcast, numa live, a gente vai nas escolas, a gente Sim. dá curso para professores e profissionais. Então, essa é a parte da BD. E o SEDA, que é o Centro Especializado em Distúrbio de Aprendizagem, que faz a avaliação e faz a intervenção. Fica ali na Vila Mariana? Não, nós estamos agora na Avenida Ipiranga, número 104, no Centro Velho de O São SEDA Paulo. foi junto? Foi Mas junto. era separado antes, Não, não sempre era? foi junto. Sempre Não foi lembrava junto. disso, não. E essa parte é uma parte comercial, precisa de subsídios para Lógico, sobreviver. lógico. Então, lá eles têm um processo de adequação à capacidade econômica da família. Então, faz lá uma adaptação, mas gratuito de todo, a gente não tem. O Adaptação, governo você não fala oferece valor social. valor social. Agora, o governo ainda não dá, né, essa intervenção, não consegue subsidiar a avaliação. Então, muitas crianças estão aí em sofrimento, muitas famílias, porque a família sofre junto Lógico, lógico. o tempo todo. Ainda mais você sabendo que seu filho tem capacidade, mas não tem oportunidade. Exatamente. Menina de Deus. E Então, não aí, tem lugar gratuito para ele. gratuito que eu conheça, não. E não é um tratamento de 6 meses, é um Não. tratamento de anos. De anos, exatamente. E alguém tem que bancar isso. Isso. Esse é Não o tem nem maior pelo SUS? problema. Não tem. Você tem fono nos postos de saúde? Tem. Mas eles fazem atividade em grupo, não é Não, individualizada as não. dificuldades específicas da Não. criança. Eles põem quem é gago com quem ainda não conversou, com quem troca letras, é tudo Exatamente. uma mistureba Eles só. não dão conta da demanda, a gente nem pode culpabilizar aí os profissionais, não é? Mas Não, eles não não os dão não os conta, profissionais, eles não mas dão cobrar conta, mais do sim, governo. do governo. Essa é uma meta que nós temos agora na BD, é fazer com que essa lei seja regulamentada, porque não adianta falar as escolas têm que fazer isso e ela não E dá o não. suporte, ela não dá o recurso, E não ela tem não dá o ninguém profissional, fiscalizando. ninguém fiscalizando. Então, a nossa meta, a partir desse ano, é cobrar que essa lei seja implementada de fato, regulamentada, os recursos cheguem às escolas para que eles possam atender a essas crianças de forma adequada. Você falou que a dislexia é hereditária. Acontece mais em algum gênero ou é igualzinho? Antigamente falava-se que era mais em meninos, mas hoje em dia a gente observa que é igualitário, tanto em meninos quanto mesmo? meninas. Acontece que as meninas são avaliadas mais tardiamente, porque E as são meninas sempre mais têm mais discretas. foco. Não, elas Não, têm elas mais são... foco, apesar de serem desatentas. Tem um professor no nosso curso que fala, uma menina desatenta é mais atenta do que um menino atento. Nossa. Então, elas dão conta de uma forma ou de outra, né? E muitas vezes pode trazer mais sofrimento também, né? Porque elas vão dando conta até um momento em que grita, né? Eu não estou Explode. dando conta, não estou dando conta mais. Hoje as pesquisas apontam que é Igual. igualzinho. Isso. E me fala hoje como é que está a atuação da BD. Exatamente o que a BD faz? No sentido, não apenas no sentido de cursos, existe um atendimento à população?
A população diretamente não. Nós temos, como eu te disse, cursos, a gente faz participação onde chamarem, né? Hum. Em escolas, em TV, rádio, jornal, Ajudando na revistas, divulgação, nas simpósios, informações. congressos, a gente elabora congresso. Nós vamos ter um congresso agora em novembro também, sobre Hum. dislexia e outros transtornos de aprendizagem, onde a gente vai trazer atualização sobre o assunto, mas a gente também não tem subsídio nenhum. Mas, o que acontece com aquela família que procura vocês, que vocês veem nitidamente que é uma família carente? O que Nós vocês atendemos falam? gratuitamente por nossa conta. Cada Acaba profissional se atende, nós atendemos. parte do coração, né? Porque não dá para deixar essa família embora, né, com sofrimento, não tem como. Você já disse para mim, para nós aqui, que não existe a cura para dislexia. Ela aqui no Brasil é considerada uma deficiência? Não, não é considerada porque os manuais que a gente usa são os mesmos, são usados no mundo todo, né? Que é o DSM-5, que é o CID-11, que vai entrar agora em vigor em 2025, embora a gente já use de alguma forma. Então, os manuais são utilizados os mesmos no mundo inteiro. Mas, na sua opinião, é uma deficiência? Eles têm uma deficiência na hora de se comunicar com o outro, que pode ser pela escrita, que pode ser na forma de leitura, que pode ser muitas vezes na fala. Então, a gente tem que fazer uma discriminação muito específica desta palavra, deficiência, porque não tem uma deficiência intelectual, a gente não pode partir para esse lado, mas tem uma diferença na comunicação de modo geral. Então, isso tem que ser considerado e tem que ser abarcado pela escola, tem que ser visto pela escola, pela sociedade, pelos empregadores, porque ele vira um adulto com algumas dificuldades, apesar de toda a intervenção, ele continua com alguma dificuldade. E assim, não é um serviço social de acolhimento, porque eles têm habilidades, a gente tem que aproveitar essas habilidades que eles têm. Então, se a gente buscar primeiro ver quais são as habilidades e trabalhar o ensino e o trabalho considerando essas habilidades, nós vamos ter o melhor aproveitamento desse indivíduo, o melhor desenvolvimento. Se você for buscar nas mídias que tem aí, né, disléxicos famosos, você vai ver que eles estão em todas as áreas de atuação. Sim. Eles são capazes de estar em qualquer lugar, dirigindo um carro de Fórmula 1, sendo um cozinheiro, ator, atriz, cantor, empresário, investidor, um advogado, um arquiteto, uma psicóloga. Mas eles podem estar. Mas os autistas também. Eles têm deficiência. Eu sempre falo que com o meu filho que tem autismo e TDAH, o que causou muito mais prejuízo na vida do meu filho não foi o autismo, que é a deficiência, foi o TDAH. É mesmo? Mas, assim, de forma absurda a diferença. Do 0 até os 15, 16 anos, o que prejudicou meu filho só foi o TDAH. E muitos pais têm uma dificuldade em medicar seus filhos, não é? Eu vejo muito isso. Eu não tive, eu mediquei. Então, assim, isso precisa chegar mais próximo das famílias, essa informação sobre medicação, do efeito, da melhora possível. Eu lembro que eu li a bula. Você não toma remédio nenhum se você ler a bula, não é? Exatamente. Eu falei isso, eu falo hoje para as mães, não leia a bula. E na época que eu li, e falava que aquela medicação que era para o meu filho, para o TDAH, algumas pesquisas apontavam que lá na frente ele poderia ficar um pouco mais baixo. Eu tenho uma pesquisa mais recente sobre isso. Estatura, né? E eu falei, meu filho vai ser baixinho, vai ser um nanico. E aí eu tenho um tio que mora em Minas, que ele é psiquiatra. Falei, meu tio não vai me enganar. E eu liguei para ele chorando, eu era menina, e falei para ele, agora, o que vai ser? Meu filho vai ser baixinho. E ele ria de mim, ele ria. Falava assim, mas o que você prefere? Um filho baixo e saudável, bem resolvido, entendendo o que está acontecendo com ele, com uma boa intervenção, ou um filho alto e totalmente perdido, com a autoestima no buraco. Aí ele me deu um sermão lá, que eu abaixei a cabeça, fui lá e deu remédio. Mas deixa eu te dar um consolo, porque as pesquisas mais recentes em relação a essa questão do crescimento apontam para uma questão diferente. Foi observado que as pessoas que têm TDAH, estavam medicadas, elas tinham um crescimento irregular. Então, vamos supor que as crianças típicas... Parava um pouquinho, mas depois disparava?
As crianças típicas cresciam 5 centímetros. O que tinha o TDAH crescia 3. Mas no outro período ele crescia 6. Era irregular o crescimento. E aí eles foram pesquisar, porque como a medicação para o TDAH já tem aí umas boas décadas, eles fizeram estudos de longa duração. E aí eles observaram pessoas que tinham tido diagnóstico e que se medicaram e crianças que tiveram diagnóstico e não se medicaram. Os 2 grupos tiveram esse crescimento diferenciado. De formas diferentes, mas chegaram lá no mesmo jeito. O mesmo tipo de crescimento, eles tiveram irregular. Então, prova que esse crescimento irregular faz parte do quadro e não da medicação. Hoje o meu filho ficou baixo, mas o meu marido é baixo. Então, ele tem a genética. Meu marido tem 1,70, meu filho tem 1,72. Ele está dentro da margem. Ele não está abaixo, ele está dentro da média de vocês dois, pai e filho. E não foi a medicação, não foi a medicação, posso te garantir. Não, mas mesmo que ele ficasse mais baixo do que isso, eu não me arrependi em nenhum momento, porque, como eu disse, o TDAH trouxe um prejuízo, e lá fora eu acho que é considerado uma deficiência o TDAH. Então, essa palavra é que choca, não é? A gente tem que choca, achar mas eu acho uma que distinção. Que traz mais oportunidades. Sim, porque que ela descreve melhor, né? E se hoje o TDAH, por exemplo, fosse considerado uma deficiência, na minha opinião, minha opinião, mas como mãe, teria direito ao LOA, essas famílias mais carentes. Mas é que eles são capazes de trabalho. Mas os autistas também, de nível 1 de suporte. Então, essa distinção também é prejudicial, né? Porque nós temos autistas numa gama tão grande de dificuldades e diferentes dificuldades, também e eles não são identificados adequadamente, né? De pessoas famosas que são autistas que chegaram lá. Chegaram ao sucesso. É trabalhar as habilidades de cada um, é o que falta. Tá tudo danado. Mas me fala uma coisa, na sua opinião, quais as medidas básicas de que uma escola deve oferecer ao aluno disléxico? Aquela que você chega na escola e fala, opa, esses aqui sabem o que fazem. Para começar, ele tem que sentar mais à frente. Não só pela questão da atenção, ele estar mais focado, sentado no meio da sala, não perto da janela nem perto da porta, porque vai ter estímulos ali também. A borboletinha vai estar voando. Isso, e também para o professor estar mais perto para verificar a necessidade dele. Então, passar, perguntar, você entendeu, não entendeu, deu tempo de copiar, não deu, fica mais fácil para ela ter esse controle. Então, ele sentando à frente é o primeiro passo. Na hora de fazer o ensino propriamente dito, considerar que ele vai aprender melhor por atividades práticas, quando você der um exemplo, quando você der uma aplicabilidade para aquele conteúdo, ele vai compreender muito melhor, porque foge do texto, vai para a imagem, vai para a prática. Porque tudo que é prático, eles aprendem muito mais facilmente. Outra estratégia seria fazer a prova em sala separada, porque aí o professor lê para ele. E aí, por que vai ler? Ele já está fazendo acompanhamento, ele já está no ensino médio, ele está fazendo vestibular, não importa. O escriba também é importante. Também é importante, porque lendo para ele já vem decodificado, a compreensão é mais ágil, ele consegue elaborar mais rapidamente a resposta, ele acaba levando menos tempo para responder. Mas aí você está falando um aluno maior, mas o pequenininho, ele tem um tipo de plano educacional especializado, algo que facilite, que enxugue as questões, que para os outros alunos é tudo muito mais rápido, para ele pode ser um pouco mais devagar ou mais bem explicado. Ele mais tempo, ele teria mais tempo para responder as provas com alguém lendo e ele respondendo oralmente. Porque ele ainda não vai estar sabendo escrever nos primeiros anos, ele não vai estar conseguindo expressar o que ele sabe pela escrita. Então, ele pode responder oralmente. Então, são pequenas estratégias que não requerem recursos financeiros, requer um pouco de atenção e de observação do professor. Esse aluno vai melhor por esse caminho, aquele aluno por aquele, independente até do diagnóstico que ele tenha. É observar e tentar alternativas. E você vê diferença da escola estadual, municipal e a particular? Não. Não? Acontece coisas boas em escolas públicas e em escolas particulares. Acontecem coisas ruins em escolas públicas e particulares. Eu diria, no geral, que as escolas todas estão muito perdidas com os transtornos de aprendizagem. No geral. Tanto umas quanto outras.
Então, aí que a gente entra no sentido de orientar, no nosso relatório a gente coloca uma lista de estratégias que a escola pode experimentar com aquele aluno. Então, isso dele sentar à frente, de ler para ele, de dar menos lições de casa. Aí vocês vão e fazem esse trabalho gratuitamente ou a escola tem que contratar a ABD? Geralmente a escola tem que contratar. Agora, quando é uma escola pública, a gente vai sem cobrar. Então, entrar em contato lá e fazer aquele bendito estudo da necessidade. E você tem vocês são bem recebidos? De modo geral, sim. Eu não sei se de fachada, não é? Aí que tá. Mas geralmente eles é que tomam a iniciativa de que a gente vá. Então, eles então, pedem. Então, mas essas escolas nos tá, recebem tá, e-mail. tá, não. Algumas não querem, não nos querem Isso, lá. exatamente. Algumas não nos querem lá. Há uns 2 anos, eu fechei uma equipe multidisciplinar em que tirei todos os profissionais, você imagina, do consultório, eles não iam ganhar nada. Fecharam o consultório dele. Vamos nas escolas públicas falar sobre o autismo, falar sobre o TDAH. Pergunta quantas abriram as portas para nós? Essa é a maior dificuldade, porque a gente vive oferecendo. Nenhuma. Eu fiquei com a cara de tacho, que eu tinha pedido. Falei, não, vai ser um sucesso, tal. Nenhuma. Nós, temos mais o que fazer. Eu falei, gente, são especialistas, eles estão aqui gratuitamente. Vão orientar, vão dar dicas, vão explicar. Não, e a gente percebe muito isso quando a gente manda o relatório, a gente se coloca à disposição para fazer um diálogo online, para não ocupar ninguém a mais do que o necessário, né? Num pequeno intervalo lá, entre em contato, a gente agenda um horáriozinho, a gente conversa. Quantas entraram em contato? Nenhuma. Pois é. As que eu fiz esse contato foi porque os pais insistiram muito. E aí eles não quiseram que os pais participassem desse encontro. Para não palpitar. Ai, que absurdo. E aí a gente começa a argumentar, olha, por causa disso, por causa daquilo, tenta isso, tenta aquilo. Não, mas ele nem tem esse diagnóstico aí que você deu, que você assinou aí no seu relatório. Eu não vejo isso dentro da minha sala de aula. Então, uma resistência muito grande. É como se a gente estivesse dizendo que eles são incompetentes, e não é isso. Ou procurando pelo em ovo, que fala, não, ele é ótimo, ele só tem uma dificuldadezinha ali, mas vai resolver. E não é isso, a gente sempre está do lado do professor, a gente também está aqui para dizer que eles ganham pouco, que eles não têm recurso. É uma forma da gente tentar ajudá-los, dando ferramentas. Para que eles desempenhem melhor o papel deles dentro de sala de aula. Alguns sofrem em ver isso, não são todos, não. Mas alguns sofrem. E eu já vi casos assim de escola pública. A professora foi com o aluno lá para fazer a avaliação, porque ele não tinha a mãe e o pai não sabia falar muito, era uma criança, era uma família carente de fato. Aí foi para participar da entrevista, foi para participar da devolutiva. Nos dias em que era a sua avaliação, essa professora pagou a condução e o lanche para eles. Olha só que uma beleza. Professora de escola pública. Por isso que eu falei, eu já vi coisa muito boa. É da pessoa. Então, não adianta você me dizer, é uma escola ótima. Ótima para quem? É uma escola pública. Então, depende, uma coisa de pessoa para pessoa, de interesse, de querer se especializar, querer aprender, querer ajudar, reconhecer quando não está caminhando pelo melhor caminho. Mas vamos combinar, a profissão de ser professora, se não tiver empatia, gente... Não dá certo. Vai fazer outra coisa. É como médico, como uma enfermeira. Tem que ter empatia, senão fica aquela coisa muito, muito fria. Deixa eu te falar de um assunto que é polêmico. Não é todo mundo que quer falar sobre o assunto. Então, sinta-se à vontade para falar para mim. Não, Simone, não quero falar sobre esse assunto. Síndrome de Irlen. Eu já neguei falar sobre isso algumas vezes, mas hoje eu me sinto mais à vontade. Acontece o seguinte, o meu trabalho de conclusão de curso do meu mestrado foi sobre processamento visual. E aí eu falei, vou aproveitar para estudar a tal da síndrome de Irlen para eu entender melhor e para poder eu incluo no meu trabalho. Ou não, né? Porque muita gente opina sem saber o que está acontecendo. E aí o que a gente encontrou? Muito pouco artigo científico falando a respeito. Eu encontrei 2. Mas é recente isso, né? E o que a gente observou é que as alterações que são apontadas na síndrome de Irlen fazem parte de um quadro da dislexia. Então, para mim, aí eu vou falar uma coisa bem pessoal.
A síndrome de Ehlers é um pedacinho do que acontece com a dislexia, que é a questão do processamento visual. Mas na dislexia não se usa a questão das lentes Não, coloridas. não, porque Na de fato síndrome elas não dizem, são efetivas. você acha que não funciona? A gente não percebe resultados positivos o suficiente para apoiar a questão. Então, a nossa ex-presidente, uma das nossas ex-presidentes, ela é disléxica, está viva. E quando começou muito essa questão da síndrome de Ehlers, ela foi até Belo Horizonte, Sim, fez os sim, testes. Diz que o principal foco brasileiro está em ela Belo Horizonte, né, com a Márcia. Fez as lentes, usou as lentes. Aí, qual foi o relato dela? Mas que isso, ela sentia... mas isso não serve para todo dislexo. Não mesmo. O que ela relatou, qual era a sensação dela? Que os olhos estavam sentados num banquinho, descansava a vista, somente isso. É como você usar um óculos de sol num dia muito ensolarado. Ele te dá um descanso, um conforto. Esse foi o relato. Então, assim, os artigos científicos que comprovem a eficácia do uso da lente não são consistentes ainda. Pode ser que eu venha aqui o ano que vem e te fale, olha, Simone, tudo aquilo que eu falei... recente, né? Exatamente. Tudo aquilo que eu falei, eu li mais, eu estudei mais, eu vi outras alterações, mas hoje em dia a gente ainda não assina junto, porque nós percebemos que faz parte do quadro da dislexia, que é a parte do processamento visual. Eu já atendi pouquíssimas famílias que usam as lentes, pouquíssimas. E que eles apontaram de resultado. Maravilha. Maravilha. Eu falei, mas isso não é tipo algo mais sugestivo? Tipo, já que você pagou, já que você foi lá, já que você comprou, você tem que dar certo? Ela falou, não, o retorno que eu tenho com o meu filho... Mas em relação à aprendizagem? A leitura, a questão das lentes, acho que tem uma variação de cores. Isso, cada um se adapta a uma cor, para começar. A criança não usa várias cores? Não. Cada um é uma cor para cada um. A da nossa presidente era a cor amarela. Mas assim, ela falou para mim, olha, a lente colorida foi um divisor de águas para o meu filho. E na época eu falei, não vou opinar porque eu não sei nada sobre isso. Mas pode ser aquela questão do descanso, porque o que causa a maior dificuldade na leitura da pessoa com dislexia é o cansaço. Porque ele faz o movimento sacádico muito mais vezes do que uma pessoa típica. Então, aquele movimento de você ir e voltar, ele faz isso muito mais rapidamente. Porque ele tem que ir e voltar, ele tem que ir e voltar para identificar a letra. Ele vai e volta na mesma palavra, na mesma linha. Porque ele tem que identificar a letra, aí não fez sentido, aí ele volta, entendeu? Isso é muito rápido. Aí traz cansaço. Então, se ele está usando um filtro, pode ser que traga um conforto visual. Então, acaba sendo uma leitura mais tranquila. Então, mas de certa forma não é vantajoso? Já não é um pequeno benefício? Pode ser, mas você pode obter isso com filtro de acetato. Você compra um acetato colorido e põe na página lá, sobre a página para você ler. É mais barato. Mas como é que você teria que comprar todas as cores para ver qual que é melhor para você? Ah, tá. Sai muito mais barato. Eu só fico ouvindo uma coisinha aqui, outra colar. Então, mas eu não vou aqui bater martelo, porque eu acredito... Nem que sim, nem que não, mas eu acredito hoje... muito na ciência, né? Eu acho sem que... comprovação científica não tem como. E isso a gente ainda não encontrou embasamento sólido. Nem lá fora? Não. Porque todas as minhas pesquisas eu pesquisei artigos científicos de 10 países diferentes, para entender a questão da dislexia, e também coloquei a síndrome de Ehlers nas minhas pesquisas. E aí a gente encontrou muito pouca informação acadêmica. Tá certo. Bom, falando sobre as leis, quais são as leis, não todas, não é isso que eu estou falando, mas quais são as leis que protegem o disléxico? Realmente, na prática, funcionam? Ou é igual do autismo, que tem 1 milhão de leis, mas que, se você for colocar isso no papel... Raríssimas são as leis que funcionam. Eu acho que ainda o autismo está melhor do que a dislexia nesse sentido. A nossa briga é maior. Eu não sei se é porque existem mais autistas no Brasil do que dislexos. Eu acredito que sim, não é? E eles são mais perceptíveis também, né? Você percebe logo de cara alguma diferença. Não, então, eu acho que as mães de autistas são mais briguentas. Ativas, né? Mais ativas, pode ser também. Nós temos um grupo de mães agora que é do Brasil. Quem eu conheço muito ativo é o... Como é que ele chama? Esqueci o nome. O Mion, né? Não,
Não, estou falando da Na dislexia, dislexia, é o Pipo. o Pipo. O Pipo é maravilhoso. E ele está muito ativo esses últimos tempos, né? Ele ainda Cada não teve dia ele filho, está. não, né? Porque ele Não, casou, casou. eu fico esperando para ver se ele vai ter um Ele vai filho. observar essa criança Com desde toda o primeiro certeza. dia, Mas né? eu Com queria que as certeza. mães de dislexia fossem como ele. Ele está em tudo, ativo, A correndo penetração dele é muito atrás. grande. Exatamente. E ele já está naquela fase de ser reconhecido na rua. Ele contou aí Ah, que é? alguém pede para tirar foto com ele. Não, Então, muito legal não, isso. ele é E eu ótimo. a super apoio, porque E ele é um ativista mesmo. e o site dele é muito bom. Sim. Às vezes, E quando ele eu tô traz com alguma... informações numa linguagem também boa para os pais entenderem. E ele fala da própria experiência, que é muito importante. Eu estar falando aqui de dislexia tem um peso. Agora, uma pessoa com dislexia é um peso completamente Não, mas diferente. você tem filho. Tenho filho, Então, marido, tenho uma então, vivência. Tenho a exatamente. Não, vivência. você vive isso daí. Você vive isso em casa Sim, e e no no trabalho, trabalho. Então, não, profissionalmente. é o que eu também falo. Não preciso ser autista para entender Entender, né? meu marido, meus 2 filhos Sim, e o trabalho. Então, sim. a gente acaba percebendo coisas Que muitos profissionais às vezes não percebem, né? eu detectei o autismo do meu sobrinho neto à distância, sem nunca ter visto ele. Não é que eu cheguei e falei, o menino é autista. Não é isso, eu não posso fazer isso. Mas para a minha irmã, que era avó, eu falei para ela, minha filha, Vai atrás. vai atrás que ele é autista. Mas nunca ele é o primeiro da turma, ele falou direito, ele não sei o quê. Mas eu vendo ele lá na festinha de aniversário, todo mundo cantando parabéns para ele, e ele lá na grama, pegando a grama, cortando. Falei, Está muito isolado, né? muito isolado, não cantou parabéns. É como na Teve um questão momento que ele que fez até tampou isso. os ouvidos. É como na questão da dislexia também. Quando a gente começa a entrevista com os pais, aí eu pergunto quem teve dificuldade. Aí eles falam assim: meu pai teve muita dificuldade, mas ele era muito inteligente. Eu falei: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles são Não, inteligentes. quantas vezes eu fico com um pouco a gente fica um pouco de dó dessas mães, porque elas tentam, né? Mas muitas vezes eu atendo assim a mãe em que o filho está lá com 6 anos, não fala, Nossa, usa fralda, nossa. não tem menor E como. não tem diagnóstico nenhum, não Não, tem aí acompanhamento nenhum. não, eu corro atrás disso daí. Mas ouvir a mãe me dá muita pena. A mãe fala assim: não, mas ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele andou com quase 2 anos. Você vai, puxa, mas andou tarde, não fala, onde usa fralda? Várias questões que mostram um comprometimento maior. Pode ser que ele saia desse comprometimento e tenha uma excelente intervenção. Mas eu vejo o desespero das mães em... Não, negar, né? Muitas ele vezes. é inteligente, tipo, aposta nele, acredite nele, sabe? É um recurso que as mães têm, né? De modo geral, de acreditar nos seus filhos. Porque elas E o estão... sucesso vem muito daí, delas persistência. acreditarem neles. Por isso que eu te falei, as mães de autistas são muito mais persistentes do que as mães de dislexia. Eu acho que elas são mais divididas. E você falou que está tendo um grupo aí? Eu Tem não tô um sabendo. grupo que é o Grupo de Mães do Brasil, onde Mas nós temos... Onde é a sede? A primeira a se formar foi no Mato Grosso, que é a Gabriele. E aí ela começou a estimular outras mães a montarem grupos em seus estados. Isso é Hoje, se eu não me engano, nós temos em 17 estados já grupos de mães. Maravilha. E elas foram as responsáveis pela assinatura dessa lei que eu falei, de 30 de novembro. Porque elas foram a Brasília, a BD foi também, mas se chegar só a BD lá, não ia ter peso suficiente. Liga. Não, a demanda é pequena. Sim. Aí foram as mães do Brasil inteiro. Isso e aí falaram com os deputados. Então, assim, foi uma pressão diferente, né? E aí eles reconsideraram e a lei foi assinada. E agora a gente vai fazer o mesmo processo para a regulamentação dessa lei, porque é necessária. O pior é que muitos que são, mesmo assim, regulamentadas, não estão funcionando. Até mesmo a questão das liminares contra convênio, o convênio perde, o juiz exige. E ainda não é cumprido. Não é cumprido. O convênio simplesmente não paga. Aí a clínica não. O que vai fazer com aquela criança? Deixa de atender. Mas está lá, estou com a liminar, aí vai para as outras instâncias. E vai perdendo tempo, né? Isso e daí, o tempo no autismo, na dislexia também é muito importante, mas no autismo ele crucial. perde aqueles pequenos espaços, né? Aquelas janelinhas, né?
é difícil, fica mais difícil depois, não que é impossível, mas fica mais difícil de Tudo trabalhar complica certas mais. habilidades. E existe relação na dificuldade de um dislexo aprender um novo idioma? Por Muita, que eu vejo isso? A muita. maioria não consegue aprender. Pensa bem, Existe alguns que saem, que eu já vi que sim. conseguem, mas é raro. O que acontece? Eles têm dificuldade com a língua mãe. No nosso caso, o português, que o que a gente fala é muito parecido com o que a gente escreve, né? Uhum. Então, quando eu falo parente, eu escrevo parente. Agora, e no inglês? Você fala uma coisa, escreve outra. Então, o que acontece com as pessoas com dislexia? Eles vão para intercâmbio e aprendem auditivamente. Aí só reproduz o que ouve, ok? Agora, na hora de Das transcrever, eles encontram muita dificuldade. Então, a gente sempre fala para as famílias: se tiver condição de mandar para o intercâmbio, manda, eles vão aprender a falar. E depois, já na vida mais para pelo frente, menos falar adulta, já já vai, ajuda. vai aprimorar a escrita. Mas a grande dificuldade é essa, porque Mas é você fala mais uma coisa e escreve mas é mais outra. difícil a escrita ou a leitura, ou os 2 juntos? Tanto a leitura quanto a escrita, é muito difícil para quem tem dislexia. Agora, eles falam, eles acabam aprendendo a falar, a se comunicar melhor do que escrevem e leem no inglês. É, porque eu vejo isso bastante, que É, a grande é um dos dificuldade sintomas também, é a dificuldade com o idioma é estrangeiro. o negócio também fonético, Sim, tem a ver com a é uma questão língua que a fonética. gente chama de opaca. A brasileira, o português, é relativamente transparente, que é aquilo que eu falei, aquilo que você fala, você escreve. Agora, o inglês é uma língua muito opaca, muito diferente a fonética do que se fala com a grafia daquela palavra. E aí, para eles, fica muito Fi difícil fica decodificar, mais confuso. que é uma dificuldade de decodificação, a dislexia. E eu vejo algumas associações se mobilizando para ajudar na uma tentativa, né, de intervenção na metodologia educacional que no Brasil está um fiasco. A ABD tenta entrar nessa questão também, provando por A mais B que daquele jeito não funciona, daquele jeito vai diminuir a chance de uma criança com dislexia aprender, que deveria ser assim, que deveria ser assado, A ou nossa presidente faz parte de uma pesquisa na USP em relação a isso. quem é a atual É presidente? a Angela Nico, Ah, a Ângela, tá, tá. que é fono, Sim, conheço a psicopedagoga, Ângela. está lá há Sim, 35 anos, sim, se eu não estou enganada, mas com certeza mais de 30 anos. conheço. E ela faz parte desse grupo de pesquisa, mas a gente não está com uma atuação muito positiva nesse sentido, porque, vou te confessar, é bastante cansativo. Porque a gente Principalmente, tem todo o empenho e o retorno é nada, é existe nada. a turma do contra. Sempre, sempre. Mas essa turma do contra não vem mais da Unicamp? Eu vejo que é uma falta de conhecimento dessa turma do contra. É uma falta de conhecimento de fato, porque quando você percebe, a Angela Nico mesmo elaborou uma cartilha, né, onde ela é multissensorial. Então você tem, a forma como se fala, Isso está tem um disponível, essa CD cartilha? sim, lá no site da BD você pode Ai, que encontrar. maravilha. E aí tem até o tátil, tem o caderninho com as letrinhas, em relevo para você, tatilmente perceber, tem visualmente, auditivamente, tem exercício de motricidade. Então é uma cartilha que pega todas as áreas sensoriais, ela é multissensorial, já diz, né, a palavra. E aí facilita o ensino tanto das pessoas com dislexia, como crianças com deficiência intelectual, como com autismo, com TDAH, com qualquer outro tipo de transtorno. E a gente, a Ângela foi uma vez por mês, durante um ano, até o MEC, apresentou o trabalho, eles amaram, adoraram, E aprovaram, fica por e isso. ficou por isso. Eu entendo bem como é que é isso. Ela disponibilizou, sem reservas de direitos, Olha só. mas, não posso esquecer que coautoria com a Áurea Stavale, que é a nossa neuropsicóloga lá da ABD também, as duas é que criaram a Porque do cartilha. jeito que está, gente, as chances são mínimas. A Ai, situação da educação do Brasil é o que eu um sempre absurdo. falo quando eu converso com pessoas sobre transtorno de aprendizagem, é que a escola chegou no momento em que ela precisa mudar. A escola está desinteressante para as crianças, então não são só as crianças com transtorno que estão apresentando Tá dificuldade, chato isso tá tudo, né? chato.
Tá chato. Então, é um momento de repensar o ensino. É Repensar. engraçado. Eu lembro da minha época de criança, eu estudava num colégio muito bom na minha cidade, era tão puxado, era tão exigido. Você tinha que, enquanto você não decorasse a tabela periódica, ou a tabuada, hoje em dia é tudo nas coxas, feito de qualquer jeito. Não sei, acho que as coisas estão ficando mais relaxadas, mais Por outro relaxas. lado, uma exigência maior, uma antecipação de conteúdo, porque veja bem, nós temos hoje matérias no ensino fundamental que pertenciam ao ensino médio, como física, química, está trazendo. Então, assim, hoje uma criança no ensino fundamental tem 10, 12 matérias, 14. Nós Nossa, tínhamos 5, eu 6. não lembro, desse eu já não Era mais ou lembro. menos isso. E aí eles não têm tempo de Matemática, história, concretizar essa geografia, aquela aprendizagem. coisa. Isso, eles não têm tempo de concretizar a E por que aprendizagem. eles colocaram um ano a mais? Que fundamento tem isso? Você A sabe? Eu não intenção é de sei. equiparar até com o ensino no Americano? americano. Nossa, mas lá o aparato deles É completamente outro. é É na intenção de melhorar esse ensino, não é? Dando um ano a mais, vai ter tempo Mas não, eles trouxeram muito mais conteúdo e as crianças ficam afogadas. E aquelas que têm transtorno, então? aí Ficam aqui, né, com a água. ficam aqui, eu sou péssimo, eu sou. É. Meu Deus do céu, tá tudo errado, tá tudo errado. E não vai ser para nossa geração. Você falou que o seu neto está sendo diagnosticado, ou já foi? Ele tem o diagnóstico de risco, por enquanto. Ele está com quantos anos? Ele fez 9, no final do ano a gente vai reavaliar para concretizar o diagnóstico ou não. Porque ele foi alfabetizado na pandemia. Então tem que se considerar isso também, que foi uma coisa, prejuízo para todo mundo. prejuízo para todos os Não níveis. só o lado pedagógico, mas o lado psicológico Isso. também. Mas assim, a evolução dele é perceptível, ele toma remédio para TDAH, ele faz intervenção fonoaudiológica. Ele é filho único? Do meu filho. Ele fez a intervenção de processamento auditivo, está evoluindo, começou a ler. Então, esse é o processo que é esperado no processo de dislexia. Que muita gente fala assim, quem tem dislexia não consegue ler e escrever. Eles caminham, sim, mas é mais lento. Porque você falou que ele está chegam lá. com 9 anos, agora que ele está lento. Para você ver, minha filha começou com 4,5. Nossa, que Mas o quê? Método fonético. Ele é fundamental, né? Mas não existe mais esse colégio que ela estudava, que era o Montessori. Pelo menos não conheço nenhum aqui em São Paulo, deve ter. Mas onde ela estudava era em Moema. Se a gente pensar numa escola que seja atenta às dificuldades dos alunos, que providencie recursos de acordo com as dificuldades de cada um, a gente nem precisa se preocupar com o método, não é? Mas, às vezes, isso é esquecido. Ele fica por falta de interesse ou por falta de conhecimento? Ou os Acho dois? que as duas coisas. As duas coisas. E os cursos que vocês oferecem exatamente para trazer informação nesse sentido. Trazer por que ele precisa que seja assim, assado, por que ele precisa de mais tempo. Então, vem informação, vem a ciência trazer informação. E a gente dá sugestões de estratégias, mas eles podem usar outras estratégias ainda que eles tenham pensado e nós não tenhamos, né? Não importa, o que importa é você pensar em que aquela criança aprenda, que você favoreça a aprendizagem daquela criança. E nesse curso está alguma dica de como esse professor lidar com as famílias? Sim, nós temos a atividade prática. Com a família, é um capítulo à parte, não é? É um capítulo à parte. Tem os dois lados, né? Sim. Porque aquela família que é realmente interessada e aquela família que despeja a criança na escola. Ou já chega chutando o pau da barraca. Já querendo impor, né? Exigindo coisas para processar. E muitos professores se retraem nesse sentido, né? Então, eles têm medo daquela escandalosa. Medo de falar com os pais. Então, a gente até passa também algumas dessas orientações também de como lidar com essa família, mostrar a importância, né, de que ele faça uma intervenção à parte, a escola não vai dar conta sozinha. Ele precisa, por exemplo, ele tem mais ou menos uns 2 anos de atraso em relação à alfabetização. Então, ele precisa de um reforço extra. A escola, muitas vezes, não dá conta disso. Então, se ele faz um acompanhamento fonoaudiológico, ajuda muito. Você acha que o Kumon ajuda? Na minha experiência, não.
porque é muito repetitivo. Mas não tem a ver com a dislexia? O Repetição, ensino ponto, não muito repetitivo. repetido, mas nem tanto. Isso, Ah, porque eles entendem muito pela lógica. Como é que funciona isso? Então, eles sabem que a tabuada é de 2 vezes 3, é 2, 2 e 2, entendeu? eu lembro que eu pus a Mas eles não decoram isso, eles minha filha não entendem o adiantou nada, processo, mas então. é como matemática. De português eu não sei como é. Tá. No de português, às vezes, funciona. Tenho visto alguns sucessos em relação à dislexia. Na matemática, muita dificuldade. Minha filha não adiantou nada. Ela ficou um tempão fazendo com um tentando É fazendo porque ele com um precisa saber da lógica. Se ele não souber a lógica, você pode repetir, 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 ele não retém. A hora que você explicou é porque assim, assim, assado, ele fala, por que você não falou isso antes? E você acha válido forçar o dever de casa? Dever de casa é a prática, né? Então, aí entra a repetição que é necessária. Mas é a criança colaborativa. Mas não o excesso de lição de casa. Como eu vejo Sim, folhas e folhas e folhas que passam o fim de semana fazendo lição. Ele tem que ter período de lazer, ele tem que ter um período em que ele faça atividades que não tenham nada a ver com leitura e escrita, para ele se provar como um indivíduo que é capaz. Porque na escola ele falha. Mas tirando a dislexia, vamos supor um aluno TDAH, aquele que não tem paciência de sentar, aquele que senta para fazer lição, o lápis já voou, a caneta já caiu, que faz tudo menos a lição. Há um sofrimento gigantesco dele e da família de fazer aquela lição, de estar ali do lado do aluno. Sim. Você é a favor de insistir nisso daí? Eu acho que a lição de casa tem que ser menor. Eu acho que precisa ter, porque é necessário uma repetição, é preciso que ele reveja para que ele compreenda se ele compreendeu realmente aquilo, ou se ele tem alguma dúvida, para levar essa dúvida à escola. Mas o que eu vejo em muitos casos é que tem um monte de lição, ele volta com aquela lição para a escola, a professora não refaz, não revê, não confere o que foi feito, muitas vezes confere na lousa, mas o aluno não está nem aí, não compara com a lição que ele fez. E não tem esse acompanhamento próximo. E a pessoa com TDAH tem essa facilidade à dispersão. E aí vai parecer que é desinteresse, que não está nem aí, não é. Aí a mãe fica nervosa, fica irritada. Põe de castigo. Põe o chinelo aqui em cima da mesa. Põe castigo. Tira então, celular, tira... Vira um horror, vira um pesadelo. E é por isso diário. que eles evadem da escola. Muitos deles evadem. Eu cheguei a um ponto quando meu filho fazia o colegial, em que eu cheguei e falei para o colégio, chega, acabou. Não faz mais lição. Por isso que eu falo, a gente precisa rever. Qual é o papel da escola? Qual a melhor forma de ensinar? Eles aceitaram, viu? Eles aceitaram porque... Eles se livraram de um problema, que eles julgavam ser um problema. Mas era uma oportunidade, Simone. Não, dentro de casa era um horror. Era um sofrimento. Ele ficava muito irritado, ele ficava muito nervoso, ele elevava a voz, ele pegava as coisas, jogava longe. Não era uma vez, tipo assim, ele estava de mau humor. Não. Era constante. Era constante. Sentar para fazer lição era a morte para mim e para eles. As crianças com dislexia apresentam também muito esse quadro. A lição é um sofrimento. Eu pensava, como que esse menino vai aprender desse jeito? Não vai. Com ou sem autismo, com ou sem TDAH, não se aprende de uma forma... com tanto sofrimento. Ele tinha raiva, ele tinha ódio daquilo. E eu mais ainda de estar ali aguentando ter que acompanhar, né? Ter que ensinar uma coisa que ele já aprendeu na escola. Mas meu filho, 2 mais 2, ele tô nem aí, quanto que é. Ele ainda me peitava, sabe? Então, olha, foi difícil. Nós, mães de crianças diferentes, atípicas, ou seja lá qual for o nome que vocês quiserem dar, nós sofremos, mas é um prazer porque a gente vê que eles são capazes, que eles dão conta, que eles chegam onde eles quiserem chegar. E que eles nos ensinam, né? E eles nos ensinam muito todos os dias, todos os dias. A Camila está comentando comigo que ela está querendo ter um filho. Eu falei para ela, senta aqui, você sabe da grande possibilidade, da enorme possibilidade de você ter um filho autista, porque não é só você. É do lado da sua mãe, é do lado do seu pai. Tem muitos casos, né? Muitos casos, na minha família e do meu marido. Eu acho que a competitividade chegou a um ponto em que todos nós estamos estressados. Todos, típicos e atípicos. E depois da pandemia isso se agravou muito mais. Então nós estamos tendo um comportamento muito mais agressivo, muito mais impaciente, muito mais compulsivo. Então está na hora da gente frear um pouco, repensar, rever e reelaborar. Isso aí.
Mas foi ótimo conversar com você, aprendi bastante. Fazia tempo que eu não conversava com alguém sobre a Que dislexia. bom, gostei muito. É um assunto que me interessa, porque muitas mães aparecem lá na associação perguntando sobre a dislexia. Não é um assunto que eu domino, mas é bom eu saber, eu direcionar. Sim, ótimo. Você, então, depois passa para nós vamos colocar no nosso, na Sim, nossa imagem. acompanhe aí que vai aparecer a imagem com os nossos endereços, os nossos contatos. Entre em contato, falem Os, com o nosso atendimento lá, que nós estamos à disposição. o site de vocês. Posso falar agora? Pode, claro. É www.dislexia.org.br e lá você vai ter informações sobre cursos, sobre simpósio, sobre estratégias para os professores, sobre sugestão Essa de livros, a cartilha da cartilha, Ângela. material que a gente tem um livro também que foi lançado também pela Áurea e pela Ângela mais recentemente, que explica numa linguagem bastante simples sobre a dislexia, que você pode comprar, ler e ofertar para os professores, que foi o que eu fiz no meu tempo em que meu filho estava na escola. Era um outro livro, mas eu fiz isso com dedicatória e tudo. Então, vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisarem, nossos telefones e tudo mais. Eu agradeço muito, viu, o Marinês, convite, viu? muitíssimo obrigada. Muito obrigada a A gente vai se você. Foi muito falando bom. e depois, qualquer novidade, a gente vai trocando figurinhas. Figurinhas, isso mesmo. Então, Estamos aqui. beijo. Beijo para vocês, beijo Prazer. para todos vocês.